Isaías, capítulo de número 61, a partir e unicamente o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Estamos trabalhando a obra do Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo, ele faz uma obra sobre a igreja, fato é, mas ele também faz uma obra com a igreja. Ele faz uma obra em nós para depois fazer uma obra no mundo através de nós. E essa obra é expandir o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, o Messias, o Salvador do mundo, o Salvador da igreja, ele diz assim: olha, a obra de Deus é essa, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e o teu Filho a quem tu enviaste. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem uma idolatria à nossa obra natural, aquilo que a gente acha ou até que a gente foi de fato chamado para fazer. A obra de Deus, por exemplo, não é a nossa congregação, a nossa denominação, o nosso ministério. A aliança cristã não é a obra de Deus. Isso é um meio. O meu ministério da palavra, do ensino, não é a obra de Deus. Esse é um meio para fazer o reino de Deus avançar e tornar o nome do Senhor mais conhecido. O objetivo e o propósito de Deus é fazer a sua obra se manifestar. Ele usa alguns meios para isso. Entre esses meios, nós temos 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, operação de milagres, dons de curar, manifestação das línguas, interpretação e por aí vai. São as formas que Deus usa para fazer a obra dele avançar, continuar. Nós somos o corpo de Cristo. A missão que estava sobre Jesus, ela recai sobre a igreja. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem como 100% homem. Ele vem sujeito às paixões humanas. Ele não vinha com o poder divino. Ele podia ter a consciência do divino. Ele podia ter a noção do que fazer. Ele podia ter a noção das profecias. Ele poderia ter uma mente que lembrava como era a glória que ele tinha. Inclusive, ele ora mesmo em João 17. Ele fala: Pai, que o Senhor me glorifique com a glória que nós tínhamos desde o início. Ou seja, ele lembrava, mas ele não tinha o poder para agir aqui na terra. Vitor, mas Jesus andou sobre as águas. Pedro também andou. Mas ele afundou porque faltou fé. Se ele continuasse tendo fé, ele continuaria caminhando. Mas Jesus ressuscitou morto. Existem relatos de outros homens na Bíblia que ressuscitaram, os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, porque Jesus, ele fluía no poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele fala, ele lê esse texto, e lá na sinagoga ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então Jesus, ele não agiu num poder natural ou sobrenatural que ele mesmo tinha. Ele recorreu ao poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas lá em Mateus 4 existe a tentação de Jesus, porque aqui na terra ele não era Deus, ele era homem. Ele tinha fragilidade humana. Ele tinha limitação humana aqui na terra. Ele foi feito pecado por nós, porém sem pecado. Ele foi feito maldito, sendo pendurado no madeiro. Ele não poderia ser feito maldito e não poderia ser pendurado no madeiro se ele não fosse 100% homem. E tudo o que ele fez porque ele fluía no Espírito Santo de Deus. Ele fluía no poder do Espírito. Por isso que quando ele vai embora, ele fala: permaneçam, pois, em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder.
E depois que eles são revestidos de poder, eles vão até o templo para adorar, levanta um homem, estende a mão, e fala, me dê uma prata, me dê um ouro, me dê alguma coisa. Pedro e João falam, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta aí, anda. O que eles tinham? O poder do Espírito Santo de Deus. O legado que Jesus passa para a igreja é ser cheia do Espírito Santo. Então, se Jesus falou, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, a igreja vira hoje e fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque eu e você fazemos parte desse corpo de Cristo e nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o ano aceitável do Senhor. Essa possivelmente, segundo alguns estudiosos, é uma clara referência ao ano do jubileu. Eu vou ler alguns trechos, sobre o ano do jubileu. Você vai deixar anotado algumas coisas que eu vou falar para em casa você meditar em Levítico 25. Sabe aquele livro que tu começa a ler a Bíblia, tu lê ali Gênesis, tu está fluindo, tu está voando, tu está se envolvendo muito com a história. Tu chega em Êxodo, tu vai lendo Mar Vermelho, o Senhor falando com Moisés, Deus se manifestando, aquela coisa gloriosa, aquela coisa graciosa, maravilhosa. Só que aí tu chega ali no capítulo 25 de Êxodo, 26, você vai ficando meio assim, que tem medida do tabernáculo, tem isso, tem lei daquilo, lei cerimonial, aquilo outro, aí tu vai ficando meio na luta ali lendo, aí tu chega em Levítico, tu fala, livrinho complicado, né? Só que ali em Levítico, você tem muita coisa que aponta para a obra de Jesus diretamente. O ano do jubileu é uma desses apontamentos. Vamos lá. Vocês sabem que existe o sábado, o Shabat. O que é o Shabat? É o dia de descanso que Deus determinou para a nação de Israel, porque eles vinham de um tempo de 430 anos de escravidão no Egito. Eles não tinham mais a noção, eles não sabiam mais o que era descansar, o que era repousar. Eles trabalhavam todos os dias, todo momento. Eles estavam vivendo uma vida de escravo. Quando o Senhor os liberta e fala assim, olha só, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, te tirei da terra da servidão, não terão outros deuses diante de mim, não farão para vocês imagem de escultura do que há em cima do céu, na terra, nem debaixo da terra, não as adorarás e nem se encurvarás a elas, porque eu sou Deus zeloso, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois ele vem falando ali do sábado. O sábado, ele não dá como mandamento no sentido de uma responsabilidade. Ele dá mais o sábado num sentido de benefício, no sentido benéfico. Olha, eu estou dando para vocês um dia para vocês repousarem. Eu estou dando para vocês um dia para vocês, refletirem na vida. E esse dia vocês vão separar para me adorar. Só que esse é o sábado. Eles não poderiam trabalhar no sábado. Eles não poderiam nem plantar e nem colher. Só que conforme eles iam trabalhando, eles trabalhavam o domingo e tiravam o sustento de um dia. Segunda-feira tiravam o sustento de outro dia. E por aí vai, até chegar na quinta-feira. Quando eles iam trabalhar na sexta-feira, quando o Senhor ia mandar o maná, ele não mandava o maná para um dia apenas. Ele mandava o maná para 2 dias. Para sexta-feira e para sábado, porque ele tinha garantido que naquele tempo de descanso que eles tinham, ele tinha garantido que naquele tempo de reflexão e que eles iam separar para adoração, o Senhor ia sustentar. Só que é interessante, às vezes eles chegavam assim e falavam, olha só, hoje é quarta-feira, eu vou pegar um pouco de maná de hoje e vou guardar para amanhã, porque vai que Deus não manda amanhã. Eles acordavam no dia seguinte, o maná que eles guardavam estava como? Podre, estragado. Porque a promessa era para sexta-feira. Você vai pegar o maná de sexta-feira, você vai guardar ele, o que vier em dobro, para o sábado você ter o alimento. Mas no domingo eu vou mandar no domingo. Segunda-feira eu vou mandar segunda-feira. Terça-feira eu vou mandar na terça-feira. Por quê? É uma porção para cada dia. Então Deus, ele separa o sábado
para os judeus, para os israelitas, para eles descansarem. Só que a cada 7 anos, o 7º ano, a terra também precisava descansar. A terra também precisava ter o seu momento de descanso. Isso está lá em Levítico 25, de 1 a 7. Esse momento, Deus ele vira para eles e fala assim: olha só, eu vou fazer o seguinte com vocês. O 6º ano de vocês eu vou abençoar. O 6º ano eu vou fazer a terra produzir mais. E ela vai produzir para o 6º, ela vai produzir para o 7º, e ela vai produzir para o 8º, que volta a ser o 1º ano depois. Aí, esse é o sábado de descanso da terra. Só que não termina aí. Eu vou fazer algo além, para vocês verem como eu sustento vocês. Para vocês entenderem como eu estou com vocês. Eu tirei vocês lá do Egito e salvei vocês. Eu tirei vocês do tempo de escravidão e trouxe para um momento de liberdade. Eu tirei vocês de um contexto completamente ruim e botei vocês aqui agora. Só que ainda existe na terra escravos. Ainda existe no meio do meu povo gente endividada. E sempre vai existir. Porque você faz um negócio aqui, outro ali, acontece algum imprevisto, ou você calculou mal e você não consegue pagar. Só que aí você não consegue pagar, você tem que quitar aquela dívida. O que você faz? Olha, eu tenho uma terra aqui, eu tenho um lote aqui, eu tenho um sítiozinho aqui, ó. Pega aí para pagar a minha dívida. Só que aquela pessoa fica sem a terra, fica sem aquele seu lugarzinho ali para morar. A pessoa fica endividada até o pescoço, às vezes quer se vender até como escravo. Aí o que Deus fez? O ano do jubileu. O ano do jubileu, você vai contar 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. No 50º ano, nós vamos viver e saborear o ano do jubileu. Isso vai estar em Levítico 25, do 8 ao 13. O que vai ser o ano do jubileu? O ano do jubileu é o ano da redenção. É o ano redentivo de Israel. A menos que alguém nasça ali no ano 47, 46, no período... Tá ruim? A menos que alguém nasça ali no período 45, 46 do ano do jubileu, é muito difícil alguém passar por 2 anos do jubileu. É meio que um evento que você vai viver uma vez na sua vida. É um evento único e particular. No ano do jubileu, é o ano do perdão. É o ano onde chega e você está endividado. Pode ser a maior dívida, como pode ser a menor. Todas as dívidas estão perdoadas. E elas não estão perdoadas apenas no ano do jubileu. É dali para frente. Se você teve que pagar uma dívida sua com a sua terra, aquela terra volta para você. Porque é o ano da redenção. É o ano da restauração. Isso é o ano do jubileu. O Senhor ele vai falar assim: olha só, essa terra, a terra que vocês têm, ela não vai ficar sendo paga como um pagamento de dívida para sempre, porque a terra é minha e eu dei a ele. Então você pode ter a dívida que for, você pode estar no contexto de escravo que foi. Se você for escravo, eu vou te dar a liberdade no ano do jubileu. Assim era como Deus tratava. Isso vai estar a partir do versículo 14 até o final, até o 55. Você vai estar aí como escravo, mas eu vou te libertar. E eu não vou só te libertar, eu vou te libertar e vou te trazer de volta para a sua família. Eu vou trazer você de volta para o teu seio familiar. Porque não é só te libertar e te deixar aí para você viver e se virar na vida, não. Eu vou te libertar e vou te restaurar. Esse é o ano do jubileu. Quando o profeta Isaías fala em apregoar o ano aceitável do Senhor, é apregoar o ano do jubileu. É o ano da aceitação, é o ano da restauração, é o momento da graça de Deus. O ano do jubileu, e olha só como isso é interessante, ele é revelado no Antigo Testamento, em Levítico, como um sinal do que é a graça de Deus.
A graça de Deus não acontece só no Novo Testamento, irmãos. Não é só a partir de Jesus, de João Batista, dos apóstolos. A graça de Deus é desde Adão. Quando Adão ele está lá no jardim e ele peca, sua mulher peca, o Senhor vem e dá o castigo para Adão e para Eva. O que ele faz? Ele mata um animal para tampar a nudez deles e preservá-los. A nudez representa a vergonha. Paulo vai falar sobre isso. A nudez representa a exposição do pecado na tua vida. Só que Jesus ele vem e ele morre para nos preservar e nos dar um pouco de dignidade. Quando aquele animal lá no Jardim do Éden ele morre, ele está prefigurando o que seria a morte de Jesus. Toda vez que nós pecamos, é como se Jesus recebesse mais uma chicotada em meu e em teu favor. Essa é a graça de Deus. É um favor imerecido. Nenhum judeu, nenhum israelita, ninguém merecia o perdão. Ninguém merecia a restauração. Eles estavam endividados. Não é que eles chegaram super inteligentes e bons de negociação e negociavam a sua dívida para sanar ela ali no ano do jubileu. Não, era lei. Era para todas as dívidas serem perdoadas. Eu pergunto para você, qual é o tamanho do teu pecado? Qual o tamanho do pecado daquela pessoa que você conhece? Você provavelmente já falou assim, olha, tem pessoa, tem um amigo, tem um conhecido, um familiar que ele é muito bom. Só falta Jesus. E essa fala está errada. E você provavelmente conhece alguém que fala assim, esse daí nem Jesus. Irmão, acredite. Todo aquele que crê, é possível ser salvo. Se a pessoa crer com o coração, confessar com a boca e ter a vida mudada, transformada, o coração regenerado e for justificado pela fé, ela pode ser salva. Independe da quantidade de pecado, independe da quantidade de dívida, independe das acusações, independe se está em uma vida de escravidão, independe se está escravo da pornografia, independe se está escravo das drogas, independe se está escravo de qualquer vício que for, independe se a pessoa matou, roubou, independe do que ela fez, se ela é uma mentirosa, independe se é um corrupto, o ano aceitável do Senhor está aí para salvar a todos os que creem. Esse é o ano do jubileu. A graça e a redenção é a solução para o problema da humanidade. Política, economia, trabalhos sociais, desemprego. Queridos, se o conceito do ano do jubileu fosse aplicado corretamente, tanto dentro da igreja e fora, nós teremos uma sociedade completamente saudável. O ano aceitável do Senhor, ele chega para trazer essa mudança de forma completa e de forma gloriosa. Só que tem uma situação. Ele não fala assim, tempo aceitável do Senhor. Ele não fala assim, momento longo, oportuno ou incalculável momento aceitável, não. Ele fala ano. Por que ele fala ano? Porque tem um limite. Tem um limite. Quando a gente está lendo o profeta Daniel, eu já falei dele para vocês, lá no capítulo 9, ele recebe uma revelação sobre as 70 semanas, Daniel 9, a partir do versículo 24. Ali, o profeta Daniel, ele recebe do anjo Gabriel a interpretação sobre as 70 semanas. E vai estar escrito mais ou menos assim, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Essas 70 semanas é o período onde representa a ação do povo de Deus na face da terra a partir do cativeiro que eles estavam vivendo naquele período. A partir dali, inicia essas 70 semanas, aonde vai sair a ordem para a restauração de Jerusalém, aonde Jerusalém será restaurada, aonde o Messias será retirado,
aonde o filho da iniquidade vai estabelecer o acordo da última semana, que é a grande tribulação, e aonde vai haver o arrebatamento da igreja e a vinda, a volta do Senhor Jesus. Resumindo, é esse o evento que vai estar ali. Resumindo, é esse cenário escatológico que vai estar ali. É o pré-arrebatamento, é a pré-volta de Jesus. São os últimos dias, conforme Pedro fala em Atos dos Apóstolos. E Paulo fala para Timóteo também. Só que sabe o que é curioso? Quantas semanas são? 70. Quantos dias tem uma semana? 7. Agora vamos lá para Jesus. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, até quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus, ele pergunta assim: até 7? Jesus fala quanto? Até 70 vezes 7. Aí entra a conexão com as 70 semanas do profeta Daniel. Enquanto as 70 semanas estiverem vigorando, enquanto as 70 semanas estiverem sendo cumpridas, haverá perdão, haverá graça, haverá redenção, haverá conversão, haverá o mover evangelístico do Espírito Santo de Deus. Porém, haverá um fim, porque houve um início. Quando começa a pregação do Evangelho, lá em Abraão, Paulo fala: o Evangelho foi pregado, Gálatas 3, primeiramente para Abraão. Só que quando você lê lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, eu tenho certeza que você conhece. Nessa parábola, lá no final, quando as nécias chegam, todas embananadas, ataboladas, todas ali confusas, elas chegam: deixe-nos entrar, deixe-nos entrar. Elas ouvem uma voz dizendo assim: olha, fechou-se a porta, acabou. Houve um fim, houve um término. Por isso Isaías 55:6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se é enquanto se pode achar, haverá um momento em que ele não será encontrado. Haverá um momento em que ele não será achado. É por isso que quando o jovem ele acorda e alguém vem pregar o evangelho para ele, ele fala assim: não, eu vou curtir a vida, quando eu chegar nos meus 25, 30, 40 anos eu me converto. Irmão, nós não temos o controle da nossa vida. Nós não sabemos o que nós vamos fazer no dia de amanhã, nós podemos planejar. Por isso que a Bíblia vai recomendar assim, ó: não diga amanhã faremos isso ou aquilo, mas diga: se o Senhor permitir, amanhã faremos isto ou aquilo. Tiago 4. Se Deus permitir, porque o controle da vida e da morte, da bênção e da maldição está nas mãos de Deus e não do ser humano. É por isso que é o ano aceitável do Senhor. É por isso que o ano do jubileu era cada 50 anos. Não é a vida toda que você vai ter essa oportunidade. Não é em todo momento que você vai poder recorrer a Deus. É buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Existe graça. Existe salvação. Existe aceitação, existe redenção, e o momento é hoje. Por isso que o autor aos Hebreus ele vai falar sobre o dia que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Eu ouvi um camarada falando que o passado ficou na história, o futuro a gente pode planejar, mas o hoje nós temos que viver, porque ele é realmente um presente. É por isso que o hoje se chama presente. É uma graça. É mais um momento que Deus te dá o fôlego de vida para alcançar tamanha salvação, para alcançar tamanha graça, para alcançar aceitação e buscá-lo enquanto se pode achar. É isso que você tem que pregar. É isso que você tem que levar adiante, irmãos. O tempo está chegando ao fim. Cada dia que passa vai se aproximando a volta do Messias. A cada momento, a cada dia, a cada hora que vai passando, a volta de Jesus está mais próxima. E quando se fechar a porta, acabou.
Não haverá segunda chance, não haverá purgatório, não haverá reencarnação, não haverá segunda vida. A vida é uma só e é essa que Deus nos deu para viver. Por isso, o Espírito do Senhor Jeová está sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sobre você. Ele te ungiu para pregar essa graça. Ele te ungiu para levar essa verdade. Ele te ungiu, ele te capacitou. Ele encheu o teu coração do poder do Espírito para quando tu abrir a boca, as vidas se converterem. Por isso vai e pregue. Diga, o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, porque ele te ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando fechar a porta, acabou. Então não tenha um arrependimento. Você pode achar que não, mas amanhã ou depois o teu familiar vai morrer. O teu pai, a tua mãe, teu tio, a tua tia, o teu primo, a tua prima, o teu irmão, a tua nora, a tua sogra. Em algum momento, ela vai dar o último fôlego, vai suspirar. E vai vir na tua mente essa pregação. Porque eu não falei de Jesus para ela. Porque eu não apresentei a salvação para ela. Ela morreu em condenação. E esse sangue será cobrado de mim, porque eu não apresentei a ela o ano aceitável do Senhor. Querido, é muito melhor você ser conhecido como um chato. É muito melhor você ser conhecido como um Bíblia. É muito melhor você ser conhecido como aquele que só fala de Jesus, só fala da igreja. É muito melhor do que quando aquele teu conhecido bater as botas, você ficar com a consciência te acusando de nunca ter aberto a tua boca e ter sido covarde. Salomão fala em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, mas Paulo fala, só tem uma coisa que não tem tempo: pregar o evangelho. Pregue em tempo e fora de tempo, redargua, corrija, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Anuncie isso, porque o tempo do fim está chegando. Anuncie a graça de Deus, porque o fim está próximo. Anuncie isso. É por isso que o nosso ministério existe. Deus levantou esse ministério para plantar igrejas, para reunir o seu povo, para criar raiz, porque quando o anticristo chegar e perseguir a igreja, aquele povo que hoje não consegue dizer não para a televisão, para ir orar, aquele povo que não consegue dizer não para o pecado, para ler a Bíblia e ficar mais perto de Deus para viver em santidade, vai ceder para o anticristo. Por isso nós estamos correndo contra o tempo, irmãos. Por isso Deus tem pressa em agir através de nós, através da pregação do ano aceitável do Senhor, através da pregação da graça, através das curas, através dos milagres, através da libertação. É você que Ele chamou para levar esse evangelho. Por isso vai e pregue. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Grave esse versículo, irmão. Grave esse texto, Isaías 55, 6. Grave isso na tábua do teu coração. Faça camisa, poste na internet, dê esse versículo para as pessoas e fale, só leia isso, busque enquanto se pode achar, busque enquanto ele está perto. Busque. A graça é a manifestação do perdão redentivo de Deus, transformando o ser humano. A graça é a manifestação do perdão redentivo de Deus, transformando o ser humano em nova criatura para viver uma vida para Deus através da santificação. Essa graça é a única porta de acesso a Deus. Essa porta é Jesus. Sem graça, sem salvação estaremos longe do reino de Deus. Amém, querido? Amém? Ele te capacitou para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele te ungiu para isso. Ele te chamou para isso. Por isso, viu alguém na rua, você teve um sentimento de falar de Jesus para ela, fala. No ruim, ela vai te ignorar e vai seguir a vida dela. No bom, ela vai se converter e vai ter mais uma alma que você levou para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.